E olha, nós vamos direto para o Rio de Janeiro, falar do Nego do Borel, fazer um resumo agora para vocês. Hoje teve uma nova visita, vamos dizer assim, uma inspeção, uma operação da polícia no Rio de Janeiro, novamente na casa do Nego do Borel. Tudo ainda em decorrência que o boletim que a Duda Reis lavrou aqui em São Paulo com denúncias contra ele, acabou originando essa nova etapa de investigação, né? Tudo está relacionado às denúncias da ex-namorada do Nego do Borel, a Duda Reis. As denúncias foram feitas em São Paulo em relação a tudo que acontecia entre eles no Rio de Janeiro, então a Polícia Carioca entrou em ação e mais uma vez foi investigar, mesmo porque o Nego do Borel não estava em casa, segundo consta, ele estaria aqui em São Paulo, então os policiais puderam agir livremente, levando inclusive aparelho, né, computador dele, vários registros que tinham feito e o dinheiro que tinha no cofre, R$470 mil, quase R$500 mil, e eles viram também que havia um passaporte, averiguaram esse passaporte, mas não prenderam a documentação do Nego do Borel. A advogada ainda não pode se manifestar, a advogada do cantor, porque ela diz que todo esse processo vai correr sob sigilo de justiça. Mas as informações que se tem e as imagens que são essas que vocês estão vendo, está dando margem às mais diferentes interpretações, como a gente mesmo já fez aqui. Mas o Alessandro Lobianco tem outras informações em relação a esse caso que hoje, desde cedo, está dominando aí as manchetes nas redes sociais, né? Diga. Boa tarde. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos. Olha, a gente conseguiu algumas informações exclusivas sobre toda essa deflagração contra o Nego do Borel que teve essa manhã. Hoje de manhã eu conversei com uma fonte ligada, a delegada Sandra Ornelas, que faz essa chefia aqui da Delegacia de Atendimento à Mulher do Rio de Janeiro, e a gente descobriu algumas coisas importantes que traçaram essa ação da polícia. A primeira, Sônia, é que essa ação feita aqui no Rio de Janeiro, com o apoio aí dos agentes de São Paulo em paralelo, ela foi antecipada. Ela só iria ocorrer na semana que vem, mas pelo fato do Nego do Borel ter postado fotos em São Paulo e ter uma medida protetiva contra ele, né, protegendo a Duda, que chegou a sair do Rio de Janeiro para ir para São Paulo, para ficar distante dele, eles resolveram antecipar. Primeiro, para dar uma resposta velada, que essas fotos dele em São Paulo, se ele achava ou pudesse achar que isso poderia intimidar a Duda em algum sentido de estar perto dela, foi interessante fazer essa busca e apreensão do celular e do computador pessoal dele aí em São Paulo. É meio que uma resposta da polícia para mostrar que a gente está em cima de você, independente de você estar perto ou não da Duda, na mesma cidade ou não. Então a gente teve a informação que foi antecipada em 8 dias essa deflagração. E por que isso está em segredo de justiça, Sônia? Por que isso não está podendo falar agora? E aí é importante. A apreensão desse celular e desse computador não é somente para investigar a denúncia, para auxiliar as investigações no que diz respeito às agressões físicas e verbais contra a Duda Reis. No meio desse depoimento da Duda, e é um dos itens que foi colocado rapidamente em segredo de justiça, a Duda declarou que teria presenciado algumas vezes o Nego do Borel participando e se comunicando com pessoas que estavam dentro de presídios. Então essa denúncia foi colocada também em segredo de justiça e isso foi relacionado a um possível dinheiro vivo, né, em espécie, dentro da casa dele, conforme a Duda falou. Então tem uma série de coisas sendo investigadas. Esses 470 mil que foram apreendidos, eles vão ser remetidos aí para São Paulo, onde foi originário esse boletim de ocorrência. Sim. Mas esse mandado de busca e apreensão aqui no Rio de Janeiro, a polícia antecipou porque ela também teve a intenção de realizar isso enquanto ele não estava em casa. Ela avaliou que, como ele está em São Paulo, tem essa medida protetiva, é importante dar uma resposta para ele em São Paulo e é importante que isso seja deflagrado sem a presença dele em casa para que a polícia tenha mais liberdade para vasculhar os cômodos, sem qualquer interferência ali do cantor em casa. E aí a gente confirmou uma terceira informação, que para que isso acontecesse agora,
justamente está em segredo de justiça porque o cantor Nego do Borel também estava sendo monitorado pela polícia. A gente não conseguiu conformar se esse monitoramento estava sendo feito somente por meio das redes sociais ou se houve uma quebra de sigilo telefônico, já sabendo desse trâmite, essa logística de viagem, mas a gente confirmou com 100% de segurança com essa fonte da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que há 2 semanas que o Nego do Borel estava com a movimentação sendo monitorada. É importante esclarecer que aquela ação que já tinha feito mandado de busca e apreensão dentro da casa dele, que apreendeu aquela arma de airsoft, não tem relação com essa ação de hoje. Aquilo foi uma ação deflagrada única e exclusivamente pela denúncia que ele portaria um fuzil em casa, que a Duda também fez, mas foi feita pela 42 DP aqui do Rio por um outro delegado, o Alan Luchardo, que informou hoje que realmente é uma investigação paralela e, aparentemente, né, aquele fuzil de airsoft já está aí numa perícia e vai ter a conclusão nos próximos dias. Uma informação importante, Sônia, que fala sobre o andamento dessa investigação que corre aí em São Paulo também, é que aquelas testemunhas que a Duda Reis falou que iria apresentar, que teriam testemunhado de fato as agressões físicas, todos esses depoimentos já foram colhidos. Foram 4 testemunhas já presenciais aí em São Paulo que deram o depoimento, que foram testemunhas arroladas aí pela Duda. Esses depoimentos já foram colhidos pela polícia e nos próximos dias só tem um depoimento pendente agora, que seria de uma ex-namorada do Nego do Borel, que a delegacia ainda quer escutar. Então foi uma ação mais planejada e mais orquestrada aí pela polícia do que aparentemente a gente pode achar, né, em relação às denúncias aí da Duda. Agora a delegada Sandra Ornelas disse que vai remeter esse dinheiro para São Paulo. O Nego vai ter toda a possibilidade dele de defesa para falar a origem desse dinheiro, né? Se esse dinheiro é lícito, se é ilícito, como isso parou essa quantidade na casa dele. Foi considerado por uma fonte da polícia entender que no meio artístico também é normal que os artistas guardem em casa muito dinheiro, que isso é uma coisa compreensível para a polícia, mas o que pegou nesse sentido da apreensão que deixou a polícia mais preocupada foi sim esse depoimento que está sobre investigação de que o Nego, que a Duda teria presenciado algumas chamadas de vídeos ali, ou diretamente dele, ou ele do lado de terceiros fazendo essas chamadas de vídeo aí com pessoas de dentro do presídio. Claro, isso não é uma acusação que a polícia está afirmando, é tudo uma investigação. Eles querem investigar todos os depoimentos da Duda Reis, considerando, claro, que qualquer coisa que não for firmada, a polícia vai esclarecer. A gente teve um retorno oficial também da polícia aí de São Paulo, Sônia, que encaminhou a seguinte nota, confirmando realmente o que a advogada disse sobre o segredo de justiça. Eles dizem o seguinte, abre aspas, o caso é investigado por meio de inquérito policial instaurado aqui por nós na 2ª Delegacia de Defesa da Mulher. Após a representação da autoridade policial, a Justiça expediu mandados de busca e apreensão que foram cumpridos na manhã dessa quinta-feira, dia 28, por policiais da unidade e endereços do suspeito em São Paulo e no Rio de Janeiro, com o auxílio da Polícia Civil daquele estado. Mais detalhes não serão passados, pois o caso segue agora sob sigilo, e isso aí bate com a informação da doutora Elizabeth Medeiros. A gente também tentou contato com ela essa manhã e ela disse que não vai se furtar a se pronunciar, mas vai esperar aí a quebra, né, o caimento desse sigilo. Se isso acontecer nos próximos dias, aí sim ela diz que se sentirá confortável para dar todos os esclarecimentos aí possíveis. Sim. Então agora é esse dinheiro sendo remetido para São Paulo, o computador pessoal do Nego do Borel e os celulares, essa tarde mesmo, já estão sendo encaminhados para uma análise pericial, né, para um laboratório aí responsável por fazer esse trabalho.